Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Etelina, professora de português, uma matéria bastante agradável, bastante simpática, fácil e importantíssima. Vocês sabem que a força do português é violenta, é muito grande em um concurso público. Tanto que os concursos por aí, o que manda é português. Se você souber português, você passa. Se não souber, não adianta. Porque o português não é só para o português, para a prova de português. Pode ser de direito, de matemática, de raciocínio, tudo você depende da língua portuguesa, que tudo depende da interpretação, tá bom? Então, o português tem que ter o lugar dele. Importantíssimo. A matéria é muito importante, tá bom? Então, agora, nesse nosso curso de português, nós vamos começar para entender, para interpretar tudo. Tudo depende do que eu vou colocar aqui. Qualquer programa, de qualquer concurso público, eu dependo disso aqui, que é a parte gramatical. Então, olha, eu vou anotar meu nome aqui para vocês, bonitinho. Olha aqui, Etelina. Então, a parte gramatical. Gramática. Para que eu quero a gramática no concurso? Porque às vezes a pessoa pensa, mas nem se usa mais gramática. Usa, pessoal. Você vai falar de texto, interpretação, entendimento, compreensão, tudo é gramática, tudo depende da gramática. Se eu vou entender aquela questãozinha, depende da gramática, depende da regência, da concordância, da acentuação, da pontuação, tudo dentro da gramática. Então, vamos lá. Então, a gramática é simples, ela está assim formada. A gramática é formada por 3 itens, que é a fonologia. Vou falar rapidinho aqui, ó. Fonologia, depois eu falo de cada caso disso aqui, ó. Morfologia, morfologia e a sintaxe. Muito bem, vamos descobrir quem é quem aqui. O que é que eu estudo em cada um deles? Fonologia. Para quem quer a fonologia, nenhum concurso. Fonologia, eu vou estudar o som. Fono e logia. Fono é som, logia é instrumento. Eu vou estudar o som. O som de quê? O som de cada letra do alfabeto. Das nossas letras, do alfabeto todo. A, B, C, D, F, G, tudo. Que agora a família aumentou. Com a nova ortografia, aumentou a família. Por quê? Porque aquelas palavras, aquelas letras, o W, o Y, o K, agora eles voltaram oficialmente. Porque eles tinham passado. Agora eles retornaram. Agora eles voltaram, eles fazem parte do alfabeto. Eu tenho que contar com eles também. Então, olha, a fonologia vai estudar o som de cada letrinha. O som dessa letrinha, tá vendo? Isso aqui é a letra F. A letra é F, mas o som é de F. Aqui. Essa aqui é a nossa letra N. A letrinha N, L, G, mas o som disso aqui é de N. Quando eu coloco canto, olha que bonitinho. Canto, tá vendo? É a letra N aqui. E eu falo noite, é a letra N aqui. Mas são funções, sons distintos. Aqui, esse N do noite, eu tenho o som. De noite, o N com o, que é noite. Esse N aqui não tem som nenhum. Ele não tem som. Qual é a função desse N? É de ser o nasalizador desse A. Que eu vou chamar um dígrafo, que são 2 letras com um fonema. Então, isso aqui é o nasalizador do A. Tanto que aqui, letras. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Sons, fonemas. Quantos fonemas? Quantos sons? 1, 2, 3, 4, 5 sons. É a mesma quantidade. No canto, letras. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Sons, só 4. Por que 4? Porque esse N não é um N. Eu não considero
um som. Só considero uma letra. Então, a fonética vai estudar o som das letras. Que essa aqui é o meu L, o nome da letra é L, mas foneticamente é o meu L. Esse aqui é o G, a letra é G. Como esse aqui também é o G. Só que esse aqui é o G com som de G. Esse aqui é o G com som de G. G de gramática. Certo? Então, fonologia vai estudar o som. Muito bem. Eu vou precisar de alguma coisa da fonologia para o nosso concurso. Para qualquer concurso. Eu vou precisar de alguma coisa que eu vou explicar. Muito bem. Agora, deixa eu falar sobre a morfologia. O que é morfologia? Morfo é forma, é classe, é característica. Logia é estudo. Então, aqui na morfologia, eu vou estudar a classe da palavra. Como eu classifico a palavra na língua portuguesa. Que na língua portuguesa é interessante. As palavras, classe, peguei aqui, classe, vou estudar a classe, a característica. Aqui estudo o som, aqui eu estudo a classe. Na língua portuguesa, as palavras, elas estão divididas em 10 classes. 10 classes. Dessas 10, 6 são variáveis. 6 variam. 6 flexionam. 6 se movimentam de acordo lá com o texto. Já apresento a vocês as variáveis e as variáveis. As 10. As variáveis. Quem varia? Variáveis. Varia o substantivo. Substantivo é uma palavra variável. Substantivo. Tá bom. Etelino, o que é um substantivo? Eu não me lembro o que é substantivo. Substantivo é o nome que eu dou ao ser. É o nome que eu dou aos objetos. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma mesa. Então, mesa é um substantivo. O que é isso aqui? Isso aí é um pincel. Tá vendo? Estou identificando a coisa em si. O que é isso aqui? Isso aqui é um pincel. Então, um pincel é um substantivo. E aquela ali é uma garrafa. Garrafa é um substantivo. Então, o substantivo é o nome que eu dou às coisas. E o substantivo, ele varia, ele flexiona em gênero, número e grau. Gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Só estou apresentando, que depois de um momento eu vou falar mais sobre isso aí, sobre cada caso. Depois o adjetivo, que varia também. O adjetivo varia. O adjetivo varia de acordo com o substantivo que se refere. O substantivo é o nome. O substantivo é o nome. Então, o adjetivo varia de acordo com o nome. Então, eu falo pincel. Pincel preto. Preto é um adjetivo. Eu falo mesa. Mesa limpa. Ou mesa suja. Ou mesa abarrotada. Ou mesa quebrada. Tudo eu estou falando da mesa. Então, esse mesa limpa, suja, quebrada, lotada, é o meu adjetivo. Que ele varia, eu falei, mesa limpa. E se fosse banco? Tá vendo? Masculino, banco, limpo. Mesas limpas, bancos limpos. Então, o adjetivo varia de acordo com o substantivo a que se refere. Perfeito? Depois eu tenho o artigo. O artigo também varia. É variável. Ele varia como? Ele varia de acordo com o substantivo a que se refere. Todo mundo está ligado ao que é o substantivo. Então eu falo, a mesa. Olha como ele determina. A mesa. E se fosse banco? O banco. A sala. O quarto. As salas. Os quartos. Então o artigo varia de acordo com o substantivo a que se refere. Todo mundo lá está ligado ao substantivo. Eu falo o numeral. O numeral também varia. Como que o numeral varia? De acordo com o substantivo a que se refere. O numeral. Eu falo assim, 2 copos. 2 copos. E se fosse jarras? 2 jarras. Eu falo 2 carros, 2 motos. Primeiro livro, primeira apostila. Então, o numeral varia de acordo com o substantivo a que se refere. Todo mundo está lá ligado ao substantivo. Depois eu tenho o pronome. Pronome, o que é um pronome? Pronome é aquele que está no lugar do nome. Ele substitui o nome. Pronome, lugar do nome. Que é o meu substantivo. Eu falo assim,
A professora chegou tarde. A professora chegou tarde. Professora é o nome, é o meu substantivo. Aí eu falo, ela perdeu a hora. Ela perdeu o horário, perdeu o ônibus, perdeu o metrô. Então, esse ela, para eu não ficar falando, a professora chegou tarde. A professora perdeu a hora, para eu não ficar repetindo, então eu uso pronome no lugar do nome. Então, o pronome varia de acordo com o substantivo que se refere. E o último que varia, que eu falei, são 6, né? O verbo. O verbo já é o que mais varia. Aqui está lá na parte de concordância, de regência. O verbo é o que mais varia aqui, é o que vai indicar a ação. Então, o verbo é o que mais varia, de acordo com o substantivo, que aí vem a parte de concordância verbal. Muito bem. Então, essas são as 6 variáveis. Muda, flexiona. Bom, então, pessoal, agora falamos das variáveis, agora nós falaremos sobre as invariáveis. Não variam. Estas não variam. São sempre daquele jeito. Tem masculino, feminino, singular e plural. Então, quem não varia? Quem é considerado ó, prefixo negativo. Invariáveis. As invariáveis. As invariáveis. Sabe o que não varia? A preposição. Preposição. Preposição não varia. Bom, para que serve uma preposição se ela não varia? A preposição serve para unir uma palavra a outra. Um de, um em, um para, um com, são preposições. Então eu falo assim, sala de aula, ventilador de teto. Então esse de, que é uma preposição, está unindo a palavra ventilador com a palavra teto. A palavra sala com a palavra aula. Então, a preposição une uma palavra a outra. Depois tem o segundo, são 4, não é isso? A segunda palavra invariável que nós vamos colocar aqui é a conjunção. Conjunção. Conjunção não varia. Conjunção não varia. Existe a conjunção integrante, conjunção coordenativa, conjunção subordinativa, que eu falo depois, só estou apresentando. Então, conjunção é uma palavra invariável e serve para quê? Ela serve para unir orações. Uma oração é ligada a outra por meio da conjunção, que ela só serve para isso. É um que, é um logo, um quando, são conjunções. Então, ela une orações, que esta união de orações vai formar o meu período, que por sua vez vai formar o meu texto. Certo? Então eu tenho um período e tenho um texto. Mas quando eu sei que é um período, Etelina, o período termina no ponto. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Quando eu recomeço com letra maiúscula, aí é o fim de um período. Muito bem. E esse período, ele pode ser formado por várias orações, que nós estudaremos mais tarde, nós estudaremos na oração. Eles são essas orações. Elas são unidas por conjunções, tá? São as conjunções. Então, ela vai formar o meu período, porque a conjunção une uma oração a outra. Depois eu tenho uma outra invariável, que é a interjeição. Interjeição. Interjeição não varia. É uma palavra invariável. Muito bem. Para que serve uma interjeição se ela não varia? A interjeição serve para expressar um sentimento momentâneo, repentino, um cumprimento, uma saudação. Eu falo, oi pessoal. Eu falo, boa tarde. Você chega, tem uma sala lotada. Você chega e fala, boa tarde, bom dia, boa noite. Tem um que fala bom dia, tem mais de um que fala bons dias. Isso não existe. Né? Bom dia é um cumprimento, é uma saudação, portanto é uma interjeição. Oi para um, oi para todo mundo. Não existe oi, oi. Tá? Porque interjeição é invariável. E a última invariável é o advérbio. O advérbio, ele não varia, claro. Advérbio de tempo, de modo, de lugar, de negação, de intensidade. Nós temos muitos advérbios. Por exemplo, eu cheguei cedo. Esse cedo é um advérbio de tempo. Nós chegamos cedo.
Ó a diferença. Etelina, eu cheguei atrasada. Ele chegou atrasado. Ó, o cedo, tarde, atrasado, a ideia é a mesma. Então eu falo assim, a professora chegou atrasada. A professora chegou atrasada. Esse atrasada não é o mesmo, não é um advérbio. Diferente, a professora chegou tarde. Tarde é advérbio, o atrasada não é. E como eu vou saber se a ideia é a mesma? Porque não é? Que o atrasada, professora atrasada. Olha como concorda com professora, que é o substantivo. Professora atrasada. Professor atrasado. Professora chegou tarde. O professor chegou tarde. Os professores chegaram tarde. Pode ver que o tarde não varia, não flexiona. Por que não flexiona? Porque é um advérbio de tempo. E quem varia é adjetivo, pronome, no caso, atrasado é um adjetivo. Concorda lá com o professor, com a professora. Certo? Porque o advérbio é uma palavra invariável. Então, na língua portuguesa, o que nós temos de palavras são só essas. Só existem 10. Só. Sejam curiosos. Vou analisar 2 linhas, 3 linhas, uma página. Analise morfologicamente a classe. Ele pode ficar repetido, mas só existem essas palavras. Não é mais ver isso. Tá bom? Muito bem. Então, essa é a nossa classe, a característica de cada um. Depois vem a sintaxe. Sintaxe. Muda a formação da nossa gramática. Sintaxe. O que é sintaxe? Sintaxe, gente, é a função da palavra, dentro do texto. É a função da palavra dentro do texto. Muito bem. Função. Então, função só sei na oração, na análise sintática. Aqui é a função, só na análise sintática. Por exemplo, eu vou colocar a palavra, olha que bonitinho, a palavra mesa. Mesa. Qual é o nome desse elemento aí, desse objeto? Mesa. Isso aqui é uma mesa. Substantivo é uma mesa. Mesa é o substantivo. É uma característica. Mas qual é a função de mesa? Não sei. Depende. Você tem que colocar, você tem que montar, você tem que ter texto, tem que ter um fragmento de texto. Se eu dissesse, a mesa está limpa. Mesa, classe é substantivo, com função de sujeito. O aluno limpou a mesa. Mesa continua sendo substantivo, é classe, com função de objeto direto. Não gostei muito dessa mesa. Mesa continua sendo substantivo, com função de um objeto indireto. A professora está junto à mesa. Mesa continua sendo substantivo, com função de uma adjunta adverbial de lugar. Então, gente, a função, ela vai mudando de acordo com o texto. Função é o que você faz. E classe é o que você é. Essa é a diferença. Função é o que você faz na vida. E classe é o que você é. Olha a comparação, que comparação tranquila, certa. Classe da palavra e função. Classe, eu falei, é característica. É como se fosse o ser humano. Vou classificar o ser humano. Como se classifica o ser humano? Se o ser humano é homem ou mulher. Não existe outra coisa. Ou é homem ou é mulher. Não interessa. Não adianta ficar. Porque aí, pensando, aí eu já sei o que vocês estão pensando. Aí é opção sexual. Opção sexual é a responsabilidade de cada um. Tá? Mas o ser humano ou é homem ou é mulher. Essa é a característica, a classe. Função. Função é o que ele faz. Função é o que ele faz na vida. Ele está trabalhando, ele foi demitido, ele era um escriturário, foi demitido, não achei trabalho, não achei aquele mesmo emprego, eu vou fazer outro. Eu aprendo outro. Ele vai ser ele vai exercer uma outra função, função de diretor, de professor, função. Ele estuda, ele aprende outra coisa. Função você aprende, meu amor.
Você presta um concurso, você vai prestar um concurso, você vai começar a trabalhar, você vai aprender. Você vai aprender. Então, função é o que você faz. Existem pessoas que... O que você faz? Eu vivo de bicos. Ou seja, você vai fazer qualquer negócio. Qualquer coisa. É a função dele. Então, essa é a diferença de classe e de função. Estou me fazendo entender? Muito bem. Agora, foi só uma apresentaçãozinha aqui, viu? Agora vamos começar. Vamos começar bonitinho. Aqui, da morfologia. O que eu vou precisar para passar em qualquer concurso público da minha morfologia? Vamos descobrir? Vamos lá. Olha que coisa interessante. Eu preciso daqui da fonologia. Morfologia é classe, uma sequência. Eu preciso da fonologia, estudo dos sons. Vamos começar com a nossa acentuação gráfica. Gente, isso é coisa muito séria. Está na fonologia, fono, som, acentuação gráfica. Eu vou estudar agora. Detalhe, com a nova ortografia. A acentuação tem que ser tudo com a nova ortografia. Vamos lá? Então, fonologia. Eu já sei que eu preciso só da fonologia. Vou estudar sobre o som, que é a minha acentuação gráfica. Acentuação. Olha que bonitinho. Acentuação gráfica. O sinal gráfico. Acento gráfico é o sinal gráfico. Sinal gráfico é o acento agudo, geralmente para abrir a vogal, ou o acento circunflexo, geralmente para fechar a vogal. A acentuação gráfica é isso. Mas olha só coisa interessante. A acentuação gráfica. Para eu entender isso aqui, que eu não tenho que decorar, eu tenho que interpretar. Para eu interpretar, para eu entender um acento gráfico, eu preciso de uma outra coisa. Eu preciso me lembrar disso aqui, ó, da acentuação tônica, o acento tônico, acentuação tônica. Toda a fonologia, acentuação tônica, o que é isso? É a tonicidade da palavra, é a sílaba tônica. Está dizendo, tônica é forte, é a sílaba mais forte de uma palavra. Então, olha só coisa interessante. Para eu entender acento gráfico, eu tenho que entender essa aqui, a tônica. Que vocês vão se lembrar disso? Isso é coisa lá do meu primário. A acentuação tônica, posição da sílaba tônica. Essa aqui, ó. Oxítona. Ela se divide em oxítona. O que é oxítona? Oxítona é quando a sílaba tônica recai na última sílaba. Olha que detalhe interessante. Para eu localizar uma sílaba, uma oxítona, uma sílaba tônica, eu preciso de, no mínimo, 2 sílabas. Senão, não tem jeito de localizar a sílaba tônica. Uma sílaba só não dá para saber. Isso aí é monossílabo. Tá? Então, eu preciso do mínimo 2 sílabas. Para eu saber que tem a tônica, que é a forte e a mais fraca. Oxítona, sílaba tônica é a última. Que eu preciso do mínimo 2 sílabas. Eu falo, por exemplo, fubá. Fubá. Ó, a sílaba tônica é o bá. Eu tenho, ó, tudo oxítona. Caju. A sílaba tônica é o ju. Eu falo ruim. Olha, gente, é ruim. Isso aqui é uma palavra oxítona. Sílaba tônica é a última. É ruim. Então, eu tenho que ter no mínimo 2 sílabas. Eu posso ter Guaraná, Urubucungá, Guaratinguetá. Então, eu tenho que ter no mínimo 2 sílabas. Máximo eu não tenho. Só tenho o mínimo. Certo? Máximo eu posso colocar a sílaba tônica na última. Pouco importa. Tá certo? Então, oxítona, sílaba tônica está na última. Olha que palavra interessante que eu vou colocar. Olha que linda essa aqui, ó. Paisandu.
Olha que diferente eu escrevi Paysandu. Eu escrevi Paysandu, além de ter escrito com cedilha, cuidado, gente, eu não coloquei acento. É como caju. Cuidado, não se coloca acento em caju. Por favor, gente, eu tenho que saber. Eu preciso saber. Caju não se coloca assim. Ah, professora, mas eu vi lá no bar tal, lá na lanchonete, estava escrito suco de caju com acento. Não tome, senão você vai ser engasgado. Aquele acento engasga. Não existe. Como Paysandu, eu não coloquei acento. Ah, mas por quê? Vou saber. Vou entender. Vou saber por quê. Não vai decorar nada. Você só tem que interpretar. Tá bom? Então eu falo já. Deixa já. Eu falo porque não posso ter acento. Então, a oxítona, sílaba tônica é a última. Depois eu tenho a paroxítona. Paroxítona. Sílaba tônica é a penúltima. Penúltima é a segundinha de lá para cá. A sílaba tônica na paroxítona. Certo? É segundinha. A maioria das palavras na língua portuguesa são palavras paroxítonas. Então, se eu disser porta, sílaba tônica é o por. Janela. Eu falo xerox, sílaba tônica está aqui, ó. Xerox. Eu falo rubrica, sílaba tônica é o bri. Eu falo pudico, a sílaba tônica é o di. Pudico, tá? Então, são palavras paroxítonas. Às vezes eu acentuo, às vezes não acentuo. Agora eu tenho que saber por que eu acentuei uma e outras não. Eu tenho que saber. E o último caso da acentuação tônica são as proparoxítonas. Proparoxítona. Proparoxítona, o que é isso, o proparoxítona? Sílaba tônica está na antepenúltima, naquela terceira de lá para cá. Antepenúltima. Por exemplo, eu falo próximo, sílaba tônica é o pró. Eu falo simpático, sílaba tônica é o pá, simpático. Eu falo álcool, sílaba tônica é o ao. É só dividir sílaba, álcool. 3 sílabas, sílaba tônica é essa aqui. Eu falo ínterim, a sílaba tônica é o ínterim. Tá? Então, proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, a terceira de lá para cá. As proparoxítonas, vocês viram aí que eu escrevi, as proparoxítonas, e as proparoxítonas, elas têm uma característica. Todas elas são acentuadas. Hoje não existe mais nenhuma exceção. Existem algumas, essas acabaram e tal. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Certo? Todas. Foi proparoxítona, pode colocar o acento. Certinho, gente? Agora, para eu entender melhor ainda o que é uma acentuação gráfica, eu preciso de mais uma informaçãozinha. Sabe qual é a informação? É uma informação muito simpática. A informaçãozinha, para eu entender bem, é eu me lembrar das vogais. Vogais, Etelina? E vou aprender vogais? Isso mesmo. As vogais, amores, ó. As vogais. Vogais. Lembrando, quais são as vogais? É isso mesmo. A, E, o I, o O e o U. São as minhas vogais. São as minhas vogais. Olha só, as vogais. Olha só, olha aí as vogais. As vogais, dentre essas vogais, meu E e o U, existem algumas que são mais fracas. Dependendo da situação, elas são mais fracas. Nós a conhecemos como semivogais. Então, é só saber isso aí, gente. O que é vogal, o que é semivogal. Que eu vou para a regra geral, eu entendo tudo. Vai ver. Ó, apresento a vocês. Dentre as vogais, existe a que nós conhecemos como semivogais. O A, apresenta você. A letra A. O A
é considerado vogal. O A não tem jeito. O A, ele só funciona como vogal. O A é considerado a nossa vogal média, vogal medial, ou seja, é a principal vogal da língua portuguesa. Ele só será vogal, o A. A letrinha E é considerado geralmente como vogal. Geralmente é uma vogal. Ou seja, falei geralmente. Quer dizer que ela pode mudar. Pode, se ela tiver com outra vogal, ela pode mudar. O I é considerado geralmente semivogal. Uma vogal fraca. Eu vou falar depois, quando ela aparece como semivogal, não se preocupe. O O é considerado geralmente vogal. E o U é considerado geralmente semivogal. Então, olha, quando eu falo, quais são as vogais? Aqui, ó, é o A, o E e o O. Eu vou pedir sempre isso, as vogais, certo? Então, são essas informações de que preciso para você dominar acento gráfico. Essa é a ideia, tá bom, gente? Então, eu vou encerrar aqui essa aula, mas na próxima aula, aí sim, eu vou acentuar a palavra. Próxima aula, aguarde-me, tá? Valeu, pessoal, até daqui a pouquinho.